nessa tarde vou trazer para vocês pela primeira vez em um vídeo o começo e o início do meu testemunho de vida, onde já fazem 22 anos que eu me converti e tenho às vezes contado uma parte, tenho resumido em igrejas, mas em testemunho pela primeira vez. E eu vou estar gravando a primeira parte, depois a segunda até concluir, porque ele é grande, ele é tremendo. Começando aqui, vou trazer aqui uma palavra, apenas um versículo, no Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amado Senhor, para me converter mesmo, eu morava aqui em Paracuru quando eu tinha 25 anos de idade, tinha 2 filhas apenas, e um dia eu fui convidada para um culto, na igreja tem centrada aqui. Nesse culto eu estava ali louvando a Deus, a cantora Thalita. E eu achei muito lindo os louvores, porque outrora eu cantava para o mundo. Vocês não me conhecem, não sabem a minha história, me conhecem agora, né? Muitos irmãos me conhecem agora. Ali onde eu morei em Fortinho durante 10 anos, e aqui eu voltei para cá, estou aqui novamente há 12 anos. Ninguém conhece a minha história, mas eu já fui cantora do mundo. Eu era seresteira, gostava muito de cantar, tinha uma voz bonita, perfeita. Hoje porque quando a gente chega nessa idade tudo fica diferente, até a voz. Eu tive um nódulo na corda vocal e eu fiquei rouca. Mas nessa época, quando eu era nova, eu cantava para o mundo. Eu achei muito lindo o louvor que ela cantou. E na hora do apelo, alguém me perguntou se eu queria Jesus. Eu estava tão emocionado com o louvor que eu fui para frente e aceitei. Mas eu aceitei por aceitar, mas não sabia nem o que eu estava fazendo. Não sabia o que era salvação, não sabia que estava escrito aquele que não deixar pai e mãe, por amor dele não é digno dele, eu não sabia. E quando aceitei a Jesus, eu me alegrei tudo e fui para a igreja 3 meses com a pessoa que me levou. Mas com o meu povo, quando descobriram que são todos católicos, pé roxo, quando descobriram, minha mãe não aceitou, meus irmãos não aceitaram que eu tivesse tomado essa decisão, os mais católicos, né? E eu não sabia, não entendia, aí eu optei por deixar, para não perder o amor da minha mãe, dos meus irmãos, de algum dos meus irmãos. E eu deixei. Nesse tempo eu passei ainda, fui viver no mundo. No mundo que eu digo criando os filhos, indo para... Me separei do companheiro, do primeiro marido, né, do pai da minha filha. Aí fui viver no mundo, deixando as filhas sozinha em casa, indo para os forrós aqui, Paracuru, ali no Areni, como é conhecido. Para os forrós, deixava elas em casa sozinhas, pequenininhas. E bebendo. Eu não usava droga pesada, mas bebia, né? Cerveja, cachaça, dançava. E nessa história, como não tinha marido, estava separada, fui embora para Fortaleza, deixei as minhas 2 filhas, 3 filhas com a minha mãe, aqui em Paracuru. Fui morar em Fortaleza, costurar, trabalhar em costura, em confecção. Claro que eu ajudava a minha mãe com meus filhos, nunca abandonei-os. Mas eu passava a parte do meu tempo lá, a semana toda. No fim de semana que vinha ver meus filhos. E lá, a vida continuou lá, em forrós, bebedeira. E ali eu passei, nessa história eu passei ainda 18 anos no mundo. Mas Deus tinha falado quando eu tinha aceitado Jesus, depois que eu aceitei Jesus pela segunda vez, foi que eu fui entender, conhecer, lembrar que Deus falava através das pessoas, dos vasos. E ali eu lembro que Deus tinha falado na boca de alguém. Eu conheci aqui uma anciã que já partiu para o Senhor.
O nome dela era irmã Raimunda, mulher de Deus. E ela disse que grande era a obra que Deus tinha na minha vida. Aquele que não vinha por amor vinha na dor. Se eu deixasse Jesus, eu ia vir na dor. Depois eu lembrei tudo isso quando eu fui acometida por um câncer. Quando eu morava na cidade de Fortinho, eu fui acometida por um câncer. Mas Deus usou um vaso e disse que não seria para a morte, e sim para que o nome dele fosse glorificado e o meu povo fosse salvo através disso que Deus ia permitir. Ele só não disse que era um câncer, mas falou forte e eu senti uma abalo muito grande. Como não estava com Jesus, na mesma hora eu tive febre, passei mal, cheguei aí para o hospital. Uma cunhada minha na época me levou para o hospital, estava com muita febre, fiquei muito... Parece que eu estava sentindo já aquilo que tinha saído da boca da irmã. Mas, no entanto, eu já estava com câncer, não sabia. Quando fui fazer exames, já estava com 2 nódulos grandes. E aí foi que o medo aumentou, mas aí eu já estava indo para as macumbas, né? Eu estava indo para Macumba, um dia eu ia para Macumba e outro dia ia para a igreja. Nessa história durou 3 meses, mas venceu o que é maior, que foi Deus. A Bíblia diz que operando Ele, quem impedirá? Ele operou na minha vida e eu aceitei Jesus depois que eu descobri que estava com os nódulos. Deus permitiu que eu passasse pela mão do homem, fui operada. Ainda passei 2 anos, 7 meses doente, muito doente mesmo. Eu tinha tirado os nódulos, mas eu não ficava boa. Mas aí já tinha confessado o nome de Jesus. No dia que eu confessei o nome de Jesus, ainda vou falar na outra parte. Hoje eu estou só falando que aceitei a Jesus, estou só falando que passei por macumba. Estou só falando como foi que Deus permitiu que eu chegasse até a Ele. Mas eu não posso contar nessa primeira parte como foi. Depois eu vou contar detalhadamente o processo. E ali eu ainda passei 2 anos, 7 meses, doente, muito doente, depois dessa cirurgia. Foi como se algo tivesse cortado, algo que eu não podia ficar em pé normal, andar meio curvada, como se faltasse um pedaço de alguma coisa. E um dia, certa noite, eu fui para uma vigília. Vigília essa que durou, não estou lembrando, foi 5, foi 7 anos ali em Fortinho, eu ajudava os irmãos ali na vigília. Era muito bom a vigília, eu conheci muitos missionários, muitos profetas, pastores de muitas cidades, de muitos lugares. Fiquei conhecido e reconhecido porque quando Deus me chamou da macumba, Deus me tirou de lá, Deus me capacitou. Me capacitou em poucas horas e o nome dele foi glorificado. Porque diz na sua palavra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas vai se passar, que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha vida. Ele tirou do motor e fez sentar em cadeira de príncipe. E ali eu fui uma noite para a vigília, mal eu andava de dor. E quando eu cheguei já na metade da viagem, nessa época que eu vivia com o marido que eu fui casada por algum tempo, que Deus permitiu tirar da minha vida. E você dizia assim, Deus tira o marido de alguém, quando me é dado por ele, e só permitido ele tira. Eu posso até contar como foi essa história depois. E ali ele ia comigo, perguntou se eu queria voltar. Eu disse, não, já estou aqui, eu vou, frente. E eu fui, Deus preparou tudo, quando chegamos lá tinha umas 50 pessoas mais. E Deus permitiu que uma pessoa que estava ali se demoniasse, se manifestasse. O inimigo se manifestou nele. E nós temos que estar preparados, nós que somos crentes temos que estar consagrados, nós que somos crentes temos que estar na brecha, mas orando e vigiando. E aí essa pessoa, Deus permitiu que ele se manifestasse, uma pessoa, e veio correndo a minha direção. Lá de um determinado, lá no final, para o começo da história lá de um círculo que nós estávamos louvando a Deus. Muita gente mesmo. Quando essa pessoa veio lá para cá e disse, quem foi que disse que tu foi curada? Até parece que estava tudo preparado, até parece que estava tudo assim já filmado para acontecer, já estava preparado para acontecer. Não, foi Deus mesmo que fez isso. Quando ele disse, quem foi que disse que tu foi curada? Deus bradou do céu e entrou na minha boca e disse, Deus,
que me curou, Satanás. Quando eu disse isso com toda autoridade, ele caiu por terra. E eu fui curada nessa noite, para a glória de Deus.